Palavra e Vida. O Evangelho comentado a cada dia. Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo. Eu sou a missionária Kátia Trebioli e vou fazer com você a meditação do dia com base no livro Palavra e Vida. A palavra de hoje está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 18. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: Eu chamei do Egito meu filho. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou massacrar em Belém e nos arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos. É Raquel, a chorar por seus filhos. Não quer consolação, porque já não existem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A festa dos Santos Inocentes é bem antiga na nossa igreja. É uma festa que cultua aqueles que bem poderiam ser chamados os primeiros mártires do cristianismo. Estas crianças que foram mortas para que fosse salvo o menino Jesus. Sabemos que pelo Santo Evangelho da comunidade de São Mateus, que Herodes ficou perturbado, porque outro rei poderia tirar o seu trono, pois foi isso que Herodes pensou, que esta criança que estava nascendo seria um rei para tomar o seu lugar. Então, por isso que ele pediu aos magos que, após encontrarem o menino, para voltar a ele e informá-lo qual era o lugar que esse menino estava. Porém, os magos, depois de adorarem a Jesus, também foram avisados em sonhos para voltarem por outro caminho, de forma que Herodes não ficasse sabendo o lugar exato onde estava o menino Jesus. Então, Herodes se sentiu enganado e ordenou este massacre, o massacre dos meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nos seus arredores. E a matança foi grande. Infelizmente, todas as crianças dessa idade vieram a falecer, foram assassinadas. E a reflexão maior que esta data nos leva a fazer é: até que ponto o apego ao poder e às riquezas nos pode cegar? Meu irmão, minha irmã, veja que ponto chegou o rei Herodes. Por causa de uma criança, uma única criança, que ele acreditou que iria tomar o seu lugar, ele teve a capacidade de mandar assassinar todas as crianças de 2 anos para baixo. Não existe uma única pessoa que, tendo assassinado, direta ou indiretamente, passe impune aos olhos de Deus. A sua preocupação com seu reinado, com a sua cadeira, era tão grande que ele mandou assassinar muitas e muitas crianças. Muitos e muitos inocentes tiveram o seu sangue derramado. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, acontece esse tipo de coisas. Quantas e quantas vezes os inocentes pagam pelos pecadores? Quantas e quantas vezes atitudes impensadas fazem com que pessoas inocentes
venham a pagar pelo erro daquele que agiu indevidamente, daquele que fez coisas erradas, daquele que está querendo fazer coisas erradas. Enfim, é muito triste. Nesta época em que estamos vivendo, época de Natal, porque desde o dia 25 até o dia 1º, ainda nós estamos na época de Natal. Precisamos lembrar das crianças de rua. Precisamos lembrar de tantas e tantas crianças que sofrem porque os adultos não têm amor por elas. Porque os adultos, muitas e muitas vezes, não fazem por elas aquilo que deveriam fazer. Quantas e quantas mães que, dando à luz seus filhos, os abandonam. Tem aquelas que os abandonam em creches, tem aquelas que entregam para outras pessoas cuidarem, porque não se sentem prontas para ser mãe, para cuidar de uma criança, ou porque não tem uma condição financeira que acredite ser suficiente para cuidar dessa criança. Mas muitas fazem pior. Elas tiram as suas crianças e, ainda em vida, colocam em lixos, colocam em lugares em que muito provavelmente essas crianças morreriam se não fosse pela bondade de outras pessoas que muitas vezes acabam encontrando. Isso sem contar das mulheres que acham, que acreditam que têm poder sobre o seu próprio corpo e acabam por abortar aquela criança que deveria vir ao mundo. Acabam por tirar a vida de um inocente. Também tem aqueles que, sendo homens, quando ficam sabendo que sua parceira está grávida, manda que tire a criança. Infelizmente, o mundo dos adultos, em muitas e muitas vezes, em muitas circunstâncias, se acham no direito de tirar a vida de um inocente, de fazer perecer alguém que não tem como se defender. Tenha certeza, meu irmão e minha irmã, que as pessoas que fazem esse tipo de coisa não ficarão impunes diante do trono de Deus. E o que nós devemos aprender e o que refletir diante do texto do dia de hoje? Ter mais amor pelo próximo, ter mais amor pelas crianças, especialmente as crianças de rua, as crianças em situações indefesas, as crianças que precisam de nós. Quantos e quantos orfanatos estão repletos de crianças? Por causa de pais que abandonaram, de mães que abandonaram. Enquanto muitas mulheres por aí desejam ter filhos e não conseguem, poderiam ir até esses orfanatos e adotar uma criança, fazer uma criança feliz. Ou mesmo que você não tenha intenção de adotar uma criança, trazendo-a para dentro da sua casa, que você possa fazer uma criança feliz por esses dias. Há muitas formas de ajudar, com alimentos, com presentes, com um abraço, com um sorriso, mas que nunca nós venhamos fazer perecer alguém que não tem como se defender. Uma criança, alguém que de forma alguma vai saber como defender sua própria vida. Precisamos, a exemplo de Jesus, lembrar que ele nos disse que quem não se fizer como criança não entrará no reino dos céus. Portanto, precisamos ser puros, precisamos buscar fazer o que é agradável ao Senhor. E que neste período de Natal possamos fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor, na vida de uma família, na vida de toda criança com a qual
você se encontrar, que você possa ser luz de Cristo para muitas e muitas crianças. Ainda que você não seja alguém que tenha a intenção de adotar uma criança trazendo-a para dentro de casa, você pode fazer a diferença indo visitar um orfanato, indo levar alegria para essas crianças, indo transformar a vida de uma delas que seja. Você já estará agradando ao coração do Senhor. Que esta palavra possa tocar o seu coração. Se você ouviu esta meditação e ela tocou o seu coração, digite abaixo: eu te agradeço, Jesus, por ter falado comigo. Compartilhe também com pelo menos 3 amigos e ajude o Ministério Anunciadora da Salvação a alcançar mais e mais vidas para Cristo. Fique com a paz de Cristo. Se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações.